O reformador Martim Lutero, assim como Charles Fox Parham, assim como Daniel Berg e Gunnar Wingren, os missionários suecos, assim como Paulo Leivas Macallan, assim como Manuel Ferreira, Samuel Ferreira, Abner Santos, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdemiro Santiago. Esse povo tem uma coisa em comum. Alguns foram maçons diretamente, como Paulo Leivas Macallan, e outros envolvidos com a maçonaria, como Marco Feliciano fala em uma loja maçônica. Estamos juntos e misturados. Se não é um militante, se não é um frequentador da loja discreta, mas apoia, é beneficiado, tem conchavo, tem contrato, tem pacto, anda junto, está misturado. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Quero te mostrar um pouco mais hoje sobre pastores maçons, sobre igrejas envolvidas com a maçonaria. Ontem eu conversei muito com a minha mãe, ela já tem mais de 70 anos. Eu senti que a palavra impactou-a. Eu falei sobre o verdadeiro evangelho que não existe no Brasil, não é praticado aqui no Brasil. Posso dizer que no mundo não está sendo praticado o verdadeiro evangelho. Para falar a verdade, o Jesus da fé, o Jesus dos evangelhos, ele está presente. Mas o que acontece, segundo hebraístas e estudiosos, você pode rastrear isso, pode pesquisar. O que se pode ter em média de verdades que está nos evangelhos, que não foram acrescentados, adicionados, é 18%. Os próprios milagres de Jesus foram criados, a maioria, e ampliados. Trabalharam muito para isso. Eu não estou inventando isso aqui. E o que acontece também, a divindade de Jesus, no Evangelho de João, que os evangelhos eles foram escritos por especulações, por perguntas, por indagações e foram bem trabalhados. Não quer dizer que é a verdade do que aconteceu. Então, o Evangelho de João começa falando da divindade de Jesus de propósito, porque o povo não aceitaria a liderança de um homem se ele não fosse Deus. Então, trabalharam muito na divindade de Jesus. No princípio era o verbo estar com Deus, ele era Deus. E o Evangelho de João foi para provar a divindade de Jesus. E eu digo que isso foi trabalhado por homens. Eu não sou o primeiro, e nem o segundo, e nem a milésima pessoa a falar isso. Entende? E aí eu conversei bastante com minha mãe e disse: mãe, até hoje, não teve um pastor que falasse para mim que eu estou errado. Eles me chamam de chefe, eles me chamam de mestre, eles me chamam de professor, eles dizem que eu estou correto, eles dizem que perto de mim são leigos, eles dizem que eu tenho muita coragem, que eu tenho muita ousadia, que queriam ser igual a mim. Teve algum até que disse que para ser igual a mim falta só atravessar o Jordão, mas concorda comigo, e muitos disseram que é o emprego deles. Salve, salve galera, eu sou Denis Bufarin, seja muito bem-vindo a este canal. A Ordem dos Maçons, livres e aceitos, é uma sociedade secreta, mas aberta a homens de todas as religiões. Só não são aceitos ateus e mulheres. Para fazer parte dela, o indivíduo deve crer em Deus e ter uma conduta ética e honesta. Não pode contar o que ocorre nas reuniões e nem se indicar como maçom para as outras pessoas, afirma o teólogo Inocêncio de Jesus Viegas, assessor do Grande Oriente Brasileiro, uma das maiores associações maçônicas do país. Neste vídeo eu não vou abordar a origem da maçonaria, mas a relação em que ela tem com as igrejas evangélicas. Isso mesmo, com as igrejas evangélicas. No entanto, pouco se fala sobre a ligação da maçonaria com o cristianismo, principalmente no Brasil. Saiba que se você for membro da primeira igreja batista ou de algumas de suas ramificações, então a igreja que você é membro foi fundada originalmente pela maçonaria.
Em setembro de 1871, um grupo de americanos refugiados no Brasil fundou a primeira igreja batista na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, liderados pelo missionário Richard Radcliffe, que mais tarde se tornaria pastor da igreja. Registros apontam que esse grupo de missionários foi financiado pela maçonaria. Pelo menos 3 anos depois, em 1874, um grupo com 8 batistas fundaram a loja maçônica George Washington. Desses, 5 participaram diretamente da fundação da primeira igreja batista, 3 anos antes. Entre eles estava o pastor Robert Porter Thomas. Além de relatos históricos, existe ainda um livro chamado Centelhas de um Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, de Beth Antunes de Oliveira, edição da autora Rio de Janeiro, 1985. Revela a importância da maçonaria nos primeiros trabalhos batistas no Brasil. O livro também conta que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, ambos fundadores da Igreja Assembleia de Deus, receberam apoio de um pastor batista, que era maçom, e que a maçonaria contribuiu financeiramente na estadia dos missionários em seus primeiros dias no país. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos que aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910. Vindos dos Estados Unidos, a princípio frequentaram a Igreja Batista, denominação a que ambos pertenciam nos Estados Unidos. Os missionários suecos traziam a doutrina do batismo no Espírito Santo, como a glossolalia, ou falar em línguas estranhas, como a evidência de manifestações que já vinha ocorrendo em reuniões de orações nos Estados Unidos e também de forma isolada em outros países, principalmente naqueles que eram conduzidas por Charles Fox Parham, mas teve o seu apogeu através de um de seus principais discípulos, um pastor afro-americano chamado William Joseph Seymour, na Rua Azusa, Los Angeles, em 1906. Mas não ficou apenas na Batista e na Assembleia. A maçonaria foi muito mais longe do que isto. Era apenas o começo de um legado que mais tarde se tornaria em outras ramificações que daria origem às igrejas pentecostais e às neopentecostais e às várias denominações que existem até os dias de hoje. A segunda igreja batista no Brasil foi fundada em 2 de novembro de 1879 pelo pastor Elias Otton Killing, também membro da maçonaria. Apesar da participação da maçonaria na implantação da primeira igreja batista no Brasil não ficar claro nos registros oficiais divulgados pela igreja, é indiscutível a presença de pastores que sejam maçons na alta cúpula da igreja. Depois disso, você pode imaginar, a história surgiram então as várias denominações que existem até hoje e que cada dia surge uma denominação diferente. Isso por vários fatores. Um deles é o tipo de doutrina que umas discordam de outras, e por isso surgem doutrinas diferentes a cada dia. Assim também uma nova instituição é criada. E até os dias de hoje, a própria Batista e Assembleia, elas não divulgam esses relatos entre seus membros, ficando desconhecidos assim então pelos próprios participantes destas instituições, que há anos frequentando essa mesma instituição, nem sequer sabem desses relatos, destes fatos históricos. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá! A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui é o seu amigo pastor Carlos Alexandre Costa e vamos a mais um vídeo falando das relações históricas que a maçonaria tem com as igrejas evangélicas protestantes brasileiras. Então nós faremos a leitura de uma postagem que foi feita numa página que o nome dela é Maçonaria Paraense. E também nós veremos um site que vai confirmar a informação desta página, tá? Que é o site Indústria e Caridade, né? Um site maçônico, ok? Do Palácio Maçônico de Nova Friburgo, né? Filiado ao GOB, também ao GOB RJ, que irá confirmar esta informação. E nós também faremos a leitura de um trecho
de um artigo científico que também traz esta informação. Então, o artigo, ou dissertação, pode ser assim dizer, escrito por Ademar Alves da Silva. Então, nós vamos confirmar se é verdadeira a informação, de acordo com as pesquisas realizadas e a confirmação de próprias entidades maçônicas, essa relação entre a Igreja Evangélica Brasileira e a maçonaria, o Grande Oriente Brasil. Já quero deixar claro que eu não tenho nada contra a maçonaria, eu não tenho nada contra maçons, eu não tenho nada contra maçons evangélicos. Cada um faz da sua vida o que quiser. Quero deixar isso bem claro aqui. Apenas estamos fazendo uma demonstração do que está registrado na história da Igreja Evangélica Brasileira, para que assim aqueles que são leigos no assunto possam ter acesso a esta informação. Agora, as conclusões ficam a critério de cada indivíduo, de cada pessoa, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos à postagem feita na página no dia 29 de março, depois nós vamos ao site e depois ao artigo científico. Então acompanhe a leitura comigo, por favor. O movimento evangélico brasileiro não teria começado se não fosse pela mão da maçonaria. Atenção, você terá acesso agora a documentos oficiais da maçonaria no Brasil. Tudo começou com a chegada do pastor Richard Ratcliffe, maçom norte-americano que fundou em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, em 10 de nove de 1871, a primeira igreja batista em solo brasileiro. 3 anos depois, em 1874, pastor Richard, com pelo menos mais 8 batistas, fundaram a loja maçônica George Washington. Desses 8 batistas, pelo menos 5 foram fundadores da primeira igreja batista. Dentre eles, o pastor Robert Porter Thomas, que foi interino por diversas vezes tanto na primeira igreja quanto na Igreja da Estação, a segunda igreja batista no Brasil, fundada em 2 de 11 de 1879, pelo pastor Elias Killen, também maçom. O primeiro pastor batista brasileiro maçom foi Antônio Teixeira de Albuquerque, batizado por pastor Thomas. O mais interessante é que em 12 de 7 de 1880, a pedido da Igreja da Estação, foi formado um concílio reunindo as duas igrejas, tendo como moderador o pastor Thomas. O evento foi realizado dentro do salão da loja maçônica, conforme ata escrita e enviada aos Estados Unidos. Em 1921, Salomão Luiz Gilsberg, missionário da Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, publicou sua autobiografia relatando ser maçom. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus, maçons, também fundaram, por intermédio da maçonaria, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Um detalhe muito importante: os maçons evangélicos de outras nações falam abertamente que são da maçonaria. Isso é verdade, né? Essa última frase aqui é um fato, assim como também os outros relatos estão documentados em diversos lugares. Basta fazer uma pesquisa até relativamente simples que você vai encontrar. Então aqui estamos agora olhando um site, né, Indústria e Caridade, da loja de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Palácio Maçônico de Nova Friburgo, GOB RJ. Para quem não sabe, GOB é a sigla, né, do Grande Oriente Brasil. Nós não vamos ler tudo, mas você pode pausar o vídeo e ler a parte que eu vou deixar printada aqui, tá bom? Então vou deixar o link na descrição e essa tela printada. Então você pode ler essa tela, só vou ler o título. A primeira igreja batista do Brasil foi fundada por maçons. Então você tem aqui referências que são dadas de onde você encontrar, você tem nome de pessoas, você tem tudo, vamos dizer assim, documentado, tá bom? E aí agora eu quero ler aqui com vocês, tá?
um trecho de um artigo científico que também eu deixarei o link na descrição, tá bom? Então, só quero ler um pequeno trechinho com vocês, que é essa parte aqui. Batistas e a maçonaria no Brasil. A presença protestante no Brasil se concretizou também por meio do apoio recebido da maçonaria. Os imigrantes norte-americanos que fundaram a Igreja Batista em Santa Bárbara, São Paulo, também foram responsáveis pela fundação da loja maçônica George Washington. Então está aqui a referência bibliográfica. Entre esses maçons havia cerca de 8 batistas, sendo que pelo menos 5 deles foram responsáveis pela fundação da igreja, entre eles o pastor. Então está aqui também a referenciazinha. Você pode ler no rodapé depois e ir à referência bibliográfica, ao livro, né? Robert Potter Thomas foi muitas vezes pastor interino tanto da Igreja Batista de Santa Bárbara quanto da Igreja Batista da Estação, 1889, atual Cidade Americana, São Paulo. No dia 12 de julho de 1880, a pedido da Igreja Batista da Estação, foi formado um concílio para reunir as duas igrejas com o intuito de receber e consagrar ao ministério o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, que foi batizado pelo pastor Thomas, moderador do concílio. O acontecimento se deu no salão da loja maçônica, está aqui a referência bibliográfica. Essa correlação entre Igreja Batista e maçonaria não se deu de forma isolada no Brasil. Então você pode dar continuidade a essa leitura baixando o artigo científico, né, baixando essa dissertação, e aí você pode chegar a conclusões mais profundas acerca disso. Ok, meus amados, é isso que eu queria expor até aqui. Então é um fato da interferência, vamos dizer assim, ou das correlações, até melhor colocando, da maçonaria com as igrejas evangélicas protestantes brasileiras. Eu já fiz um vídeo demonstrando isso acerca da Igreja Presbiteriana e da Assembleia de Deus, e agora nós também estamos vendo esse vídeo que traz um enfoque maior sobre os batistas. Faz uma citação ali a Daniel Berg Gunavini, sim, que participaram da maçonaria, até um dos seus mentores, que é o pastor Charles Fox Parham, também era maçom, tá bom? Então eu não estou fazendo esse vídeo para que você saia da igreja, eu não estou fazendo esse vídeo para atacar a maçonaria ou outras denominações ou a minha própria denominação de origem, nada disso. Estou apenas querendo compartilhar com vocês fatos históricos, fatos que estão abertamente demonstrados e declarados em livros, né, com documentações, com registros, né, para você fundar uma loja maçônica, você tem que registrar em cartório, você tem que gerar uma ata. Então tudo isso foi feito com bases em documentos, e no artigo científico aqui em si, nessa dissertação, você vai encontrar mais bases documentais, mais referências bibliográficas acerca desse assunto. Tá ok? Deus abençoe a vida de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.